Pai, toda a adoração que o Senhor merece, Pai. Deus, embora muitas vezes, Pai, nós não somos dignos, Pai querido, porque somos, Senhor, pecadores, ó Pai, nessa noite, Pai querido, nós nos purificamos na Tua presença, nos arrependemos, Pai querido, e determinamos, Pai querido, que nós precisamos e necessitamos do Senhor, ó Pai. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos porque muitas vezes, Pai, nós não temos te entronizado, Senhor, de uma forma correta em nossos corações, ó Pai. Pai, muito obrigado, Pai, que essa noite, Pai, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Deus, que o Senhor, Pai querido, que não sejam palavras minhas, Pai querido, mas que seja a Tua palavra através da minha vida, Pai. Deus, faça aquilo que lhe apraz conforme o Senhor quer, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, igreja. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu havia comentado com o pastor Fred, faz um pouquinho mais de um mês que Deus tem me dado essa palavra, e eu falei, pastor Fred, quando eu for escalado, eu já tenho a palavra para ser ministrada. Deus já havia me dado essa palavra. Aí o pastor Fred falou assim, então tu vai ser o próximo. Aí já me escalou já para pregar. Até era o pastor Hamilton que era para pregar hoje. Aí o Fred disse, não, se tu tens a palavra, então tu vais pregar. Queridos, eu entendo da parte de Deus, você pode tomar assento. Eu entendo da parte de Deus que Deus, Ele é Espírito. Importa que nós o adoramos em Espírito e em verdade. A última palavra que eu ministrei foi sobre adoração. Hoje eu quero falar sobre o nosso coração. Quero falar um pouquinho sobre o coração do ser humano. Porque, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Cristo na face da terra. Quantos acreditam que Jesus vai voltar logo, queridos? Queridos, Jesus vai voltar e vai buscar a verdadeira igreja. E quem são a verdadeira igreja? É o rótulo, é o nome? Não. São pessoas, queridos. Pessoas cujo coração decidiram servir a Ele em sinceridade e em verdade. Amém? Se alguém estiver anotando, o tema da minha ministração essa noite é: onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Eu quero que você medite nesse tema. Aproveitando esse tema, eu quero fazer uma pergunta para você. O que há no teu coração nesse momento? O que tem dentro do teu coração? O que tem no nosso coração? Queridos, a Bíblia fala em Jeremias 17:9, você não precisa abrir, que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Quantos aqui acham que estão no coração que não são enganosos? Enganoso é o coração do homem, queridos. O meu coração é enganoso. O seu coração é enganoso. Eu quero ler, queridos, só em Jeremias, você não precisa abrir, tá? Você não precisa abrir. Jeremias 17:9. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu só quero ler aqui o que diz a Bíblia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Deus fala o seguinte, queridos: enganoso é o coração do homem, e incorrigível. Queridos, nós somos tão mal diante de Deus, que o nosso coração ele é incorrigível. Nós pedimos perdão para Deus e ao mesmo tempo, daqui a 2, 3 minutos, pecamos novamente com Ele. Porque o nosso coração é incorrigível. Não tem correção, queridos. Não tem aquele leak paper que serve um problema, que resolve o problema. É incorrigível, porque o coração do homem é enganoso, queridos. O coração da mulher é enganoso, né? Quem o conhecerá? Deus fala. Deus faz uma pergunta aqui. E a Bíblia também declara, queridos, que agora eu quero que você medite um pouquinho. Coloque a sua mão no seu coração um pouquinho. O coração vai acelerar agora no que eu vou falar, tá? Coloque a mão no seu coração. Olha como ele está pulsando agora nesse momento. Queridos, você quer saber o que está aí dentro? Você quer saber o que tem dentro do teu coração agora? Quantos que querem saber? Levanta outra mão aí. Continua, deixa a mão aqui. Olha como vai acelerar o seu coração. Querido, a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Se tu abençoa, teu coração está cheio de bênçãos. Se tu só briga, teu coração está cheio de briga. Se tu está com raiva, inveja, ódio, teu coração está cheio disso. A tua boca só vai falar o que tem lá dentro disso. Quando nós criticamos as pessoas, é porque o nosso coração está cheio de ira, de cólera.
O coração não deu uma acelerada aí? Alguns aceleraram, queridos, tenho certeza. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Então, queridos, se a minha boca fala que está cheio do coração, se você está anotando, está lá em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração é cheio. Se o meu coração está cheio de maldade, queridos, o que o meu coração tem recebido nesses últimos dias? Se Cristo Jesus está voltando, o que eu tenho recebido do meu coração? Querida, a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior. E se nós não estivermos fundamentados na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo, nós também vamos de mal a pior, junto com esse mundo. Porque o mundo é maldade, queridos. É só maldade em cima de maldade. É morte. Você olha no noticiário, é morte, é sentença, é roubo, é tráfico. É só isso que nós escutamos no noticiário, queridos. Está indo de mal a pior. E o que nós, como igreja, temos feito com o nosso coração? Se ele, embora ele é enganoso. O que nós temos falado, querido? O que está na nossa boca? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca nos últimos dias? Palavras de bênção, palavras de ira, de cólera. É forte, queridos. É forte. Então, queridos, eu quero ler uma passagem lá em Lucas, no capítulo 6. Você pode abrir comigo, por gentileza? Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois da abundância do coração fala a boca. Você está vendo, queridos, como nós podemos fazer tanto bem como mal? O homem bom do seu coração tira um bom tesouro. O homem mau tira um tesouro mau. E lá em Provérbios, você não precisa abrir, queridos, Provérbios 4:23 fala que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Queridos, a nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Se o nosso coração está de bem, nós vamos abençoar. Se o nosso coração está mal, nós vamos amaldiçoar, queridos. Então, sobre tudo que você deve guardar, queridos, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Queridos, a vida está aqui dentro. A vida está aqui dentro. Se o coração parou de bater, acabou. A vida está aqui dentro, queridos. O resto é carcaça. Amém, queridos? Amém. Por que eu estou falando do coração? Eu quero entrar num tema aqui agora com vocês, lá em Mateus, no capítulo 13. É sobre isso que eu vou pregar essa noite. Mateus, capítulo 13. Eu só fiz uma introdução para nós entender algumas coisas do que eu vou ministrar essa noite. Mateus, no capítulo 13, do 1 em diante. Amém. Todos acharam, queridos? Mateus capítulo 13, do 1 em diante. Eu quero falar um pouquinho, queridos, sobre a parábola do semeador. Faz mais ou menos um mês e meio, queridos, que Deus tem falado muito forte sobre essa parábola comigo. E Deus tem me ensinado, queridos, que eu tenho passado por todos os processos que tem aqui nessa palavra. E eu quero que você entenda que essa noite, algumas pessoas se encaixam em alguns lugares aqui. Aqui não tem exceção, queridos. Num dos terrenos aqui está o seu coração. Você vai entender, querido, essa noite, aquilo que Deus quer falar. Eu não quero que você saia alegre com a minha pregação aqui, mas eu quero que você saia triste com você mesmo daqui essa noite. Indignado, porque tu muitas vezes não tens levado uma vida correta diante de Deus. Amém, queridos? Eu falo isso para mim também, queridos. Que muitas vezes, em momentos, a gente tem tomado decisões erradas e a gente às vezes colhe consequências. Amém, queridos? Eu vou começar o texto aqui. Mateus capítulo 13, no versículo 1. Naquele mesmo dia saiu Jesus na casa e se assentou-se junto ao mar. Ajuntou-se grandes multidões e ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava de pé na praia.
e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Uma semente produziu a 100, a outra 70 e a outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, mas não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende, ele dá fruto e produz a 100, 60 e 30 por 1. Amém, queridos? Queridos, tem algo profundo aqui nessa passagem, queridos. Aqui, queridos, existe um princípio de semeadura e colheita. A Bíblia fala que tudo que nós plantarmos, nós vamos. Queridos, não tem como você plantar chuchu e dar batata. Não tem como tu plantar uma rosa e colher um cravo. Queridos, o que nós plantamos, nós vamos colher. Embora às vezes o nosso passado ele é tão tenebroso, né? Eu me recordo que quantas vezes eu fui ruim, eu fui grosso, eu fui estúpido, fui um Pedro da vida, um cara durão. Deus está me quebrando ainda, tem muita dureza ainda no meu coração. E hoje, querido, eu olho algumas coisas disso. Por quê? Porque eu plantei no meu passado. Muitas vezes plantamos dívidas, colhemos dívidas. Plantamos ódio, colhemos ódio. Não tem como colher amor, querido. Está entendendo? É lei de semeador e ceifa isso aqui. E lá em Lucas, no capítulo 7, você pode abrir comigo lá? Eu gosto lá de bastante referência bíblica, queridos, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, não é a boca do Zaqueu. Lucas 7, 8. Desculpa, queridos, eu errei o texto aqui. Desculpa. Perdão, aqui eu errei o texto aqui, tá? Então, assim, queridos, muitas vezes, na verdade, o que eu queria falar não está ali, eu acabei me equivocando e eu errei o texto ali. Muitas vezes, querido, nós não entendemos algumas coisas no reino de Deus. Por que muitas pessoas, elas saem cheias do Espírito Santo de uma igreja e outras saem da mesma forma que entraram? Por quê, queridos? E às vezes a distância é de um palmo de um do outro. E a palavra pregada é a mesma,
a unção é a mesma, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo. Por que umas saem impactadas, choram, recebem a palavra de Deus e outras saem da mesma forma que entraram, queridos? Você sabe por quê, queridos? Tem tudo a ver com o terreno. Tem tudo a ver a forma que a pessoa recebe a palavra de Deus. Você vai entender isso aqui um pouquinho para frente, tá? Então, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre cada solo aqui, essa noite. Eu falei sobre a parábola do semeador para vocês, e eu citei 4 tipos de solos aqui. Eu falei sobre quem foi semeado à beira do caminho, quem foi semeado entre as pedras, o que foi semeado entre os espinhos e o que foi semeado em terra boa. Então, queridos, são 4 tipos de pessoas que se encontram aqui hoje. Pessoas que estão à beira do caminho, pessoas que estão entre pedras, pessoas que estão entre espinhos e pessoas que são terra boa. Mas como é que nós vamos saber? À medida que eu começar a ver aqui, você vai começar a meditar na sua vida, e eu vou começar a fazer com que você entenda aonde você se encaixa em cada terreno aqui, querido, essa noite. Amém? Então, queridos, a semente aqui, lá em Mateus, no capítulo 13, a Bíblia fala o seguinte, ó, eu vou ler novamente um texto aqui, ó. Jesus primeiro ele fala a parábola, e um pouquinho para frente ele traz a revelação dessa parábola. Por que Jesus falava em parábolas, queridos? Para que o reino de Deus, queridos, ele não é para qualquer pessoa. Deus, ele quer que todo homem seja salvo, mas alguns não compreendem, queridos, porque às vezes o coração está de uma forma. Por que eu comecei falando do coração? Às vezes o coração de algumas pessoas está de uma forma que a palavra de Deus não entra, queridos. Não entra. E por que Jesus falava por meio de parábolas? Para que os escolhidos compreendessem e se convertessem. Então, queridos, aqui fala o seguinte, ó, no 13:18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então aqui, queridos, a semente é o quê? O que é a semente aqui do semeador? É a palavra de Deus. E, queridos, e o que é o terreno aqui? É o coração. Vocês estão entendendo o que eu comecei falando do coração? Porque a palavra de Deus, quando ela é falada, ela é semeada no nosso coração. Só que como tem 4 tipos de terreno aqui, nós vamos ver onde é que nós se encaixamos aqui essa noite. Amém, queridos? Então, vamos começar com o primeiro solo aqui, ó. O primeiro solo, o que foi semeado à beira do caminho. Quem são essas pessoas, queridos? Quem são? A palavra que foi semeada à beira do caminho. O que a Bíblia diz? Ouvindo alguém a palavra do reino de Deus, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem está à beira do caminho, queridos? Quem está à beira do caminho? Não são desviados. Não são pessoas desviadas. Quem está à beira do caminho, queridos? O que é estar à beira do caminho, queridos? Estar à beira do caminho é estar no caminho ou à beira do caminho? À beira do caminho. Quem são essas pessoas que estão à beira do caminho, queridos? Não estão no caminho. Vocês estão entendendo? Isso aqui é forte, queridos. São pessoas que estão no lado aqui e não estão no caminho. Não se decidiram por estar no caminho ainda. Vocês estão entendendo, queridos? O que a Bíblia fala em João 14:6? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu não estou no caminho, onde é que eu estou? À beira do caminho, queridos. É profundo. É profundo, queridos. Então, queridos, quem é o primeiro solo? São as pessoas, queridos, que elas vêm para a igreja, mas não se decidiram ainda por Cristo. São pessoas, queridos, que vêm para a igreja, recebem a bênção, às vezes
outro mês vem de novo. Essas são pessoas que estão querendo o caminho, queridos, que não se decidiram por Cristo ainda. Vocês estão entendendo, queridos? Isso aqui é forte. Queridos, o fato de nós virmos para a igreja não determina que nós estamos no caminho. O fato de nós virmos para a igreja, querido, não determina que nós vamos ser salvos. O fato de eu ir para a igreja não determina que minha esposa vai ser salva. Querido, é uma decisão pessoal. Você precisa se decidir, queridos, em caminhar no caminho. Não está à beira do caminho. À beira do caminho são as pessoas que veem pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas, restaurados casamentos, restaurados na área financeira, mas não recebem porque estão na beira. Não estão no caminho, queridos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, queridos, a não ser por mim. Você precisa decidir estar no caminho. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo? Então, queridos, João 14,6 é esse texto que eu acabei de citar. Amém, queridos? Se eu estiver anotando, você pode anotar. E aqui tem um mistério, queridos, lá em Joel. Quero que você abra comigo lá em Joel. Quero que você entenda isso aqui agora. Joel é no Antigo Testamento. Joel, Amós. Joel no capítulo 3, o versículo 14. Aqui, queridos, o profeta Joel, ele falava sobre uma classe de pessoas que estão à beira do caminho, queridos, que não estão no caminho. E eu quero ler com vocês aqui, ó, Joel 3,14. Diz o seguinte: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, queridos. São pessoas que não se decidiram ainda, queridos, que estão ali: poxa, será que eu vou a Cristo? Não vou? Será que eu aceito esse Jesus? Ou será que eu não aceito? Vocês estão entendendo aqui, queridos? Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Amém, queridos. Então, queridos, o profeta Joel, ele falava sobre um nível de pessoas, uma classe de pessoas que estavam indecisas, não sabiam o que queriam sobre Cristo Jesus. Queridos, quando nós visitamos várias igrejas, é porque nós não decidimos ainda. Vocês estão entendendo, queridos? É forte isso aqui. Você precisa decidir, queridos. Se você está à beira do caminho, decida essa noite. Decida essa noite, queridos. Eu quero ler mais um texto lá em Josué 24. Josué no capítulo 24. Josué, Juízes. Josué 24, 15. Queridos, Josué, ele passou por um estágio em Deus ali tremendo. Chegou uma determinada situação que o povo, eles estavam se prostituindo de várias formas, e Josué faz um decreto e ele declara o seguinte, 24, 15. Do 14 em diante, vamos ler. Agora temei ao Senhor, 24, 14 e 15. Agora temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O 15, queridos. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, essa noite, queridos, você que está à beira do caminho, você precisa decidir, querido, se você vai servir o Deus desse mundo, ou você vai servir a Cristo. É uma oportunidade, queridos. Eu quero fazer um apelo aqui no final, pastor Fred, para que pessoas venham e decidam por Cristo na sua vida, queridos. Não fique nesse vale de decisão. Esse vale de decisão são pessoas que estão em cima do muro, que não se decidiram ainda, e quando Jesus voltar vai ficar, não vai para a glória, queridos. Eu quero falar também sobre essas pessoas que estão vindo para a igreja para marcar presença. Não adianta
É forte isso, Fred. Eu falo isso com muita ousadia aqui em cima, querido. Porque, querido, mais vale uma igreja com poucas pessoas do que uma igreja cheia de pessoas vazias. Mais vale poucas pessoas cheias do Espírito do que um monte de pessoas vazias, querido. Decida essa noite, querido, se você vai servir o Deus desse século ou Cristo Jesus, queridos, que é o Deus que vai buscar a sua noiva, a sua igreja. Amém, queridos? O segundo solo, queridos, segundo solo, o que foi semeado em terreno pedregoso. Mateus 13, você pode deixar o teu dedinho no Mateus 13, ele tá? 13 e 20. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Olha que tremendo. É o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Terreno pedregoso, queridos. O que é pedra para você? Um terreno pedregoso não é um terreno duro. São pessoas de coração duro. Ó, duro. Não quebra, queridos. Pessoas soberbas. Zaca aqui, ó. Duro. Soberbo. Só que a palavra fala que ela é martelo que esmiuça a penha. Então Deus pega a palavra dele, bate na porta do seu coração e diz assim, ó, ô durão, aqui ó, pá! Quebrei teu coração no meio. Queridos, Deus é o único que tem poder através da palavra dele para quebrar esse nosso coração duro, queridos. Queridos, nós endurecemos o nosso coração por poucas coisas, às vezes. Às vezes uma intriga, uma fofoca, uma desavença já endurece o coração. Vai pro inferno. Às vezes a gente auto-julga pessoas, queridos, sabendo que nós somos errados, nós somos duros. Amém, queridos? Então, queridos, Jeremias 23, 29, essa palavra que eu falei ali, que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Vamos ler lá, queridos. Jeremias 23, 29. Isaías, Jeremias 23, 29. Queridos, eu quero que você entenda, queridos, que essa noite você vai sair daqui de uma forma diferente. A palavra de Deus, querido, ela vai penetrar no seu coração essa noite de uma forma diferente. E o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda aqui essa noite, queridos. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Martelo numa pedreira, martelo numa pedreira, martelo numa pedreira. Uma hora o que acontece com a pedra? Quebra. Uma hora quebra. Queridos, quando eu me converti, queridos, eu tinha comprado meu primeiro carro, um Uno, 95. Eu tinha uma moto antes disso. E logo no primeira semana, ali, primeiro mês de conversão meu ali, nós estávamos indo a uma escola de treinamento na igreja e nós colidimos com outro carro e o carro deu quase PT, queridos. Deu quase perda total. Eu bati a cabeça aqui, sangrava, por isso que eu acho que eu sou meio doido assim. Eu bati a cabeça aqui, sangrava muito, a minha esposa bateu o cotovelo, ficou roxo, ninguém quebrou osso nenhum. E queridos, ali Deus começou a quebrar o coração do Zaca, porque o Zaca era um cabra muito orgulhoso. Eu achava que eu tinha força, tinha o poder, eu achava que eu não precisava depender de ninguém. E ali, queridos, eu comecei a precisar depender de ônibus, que eu era um cara muito orgulhoso, que eu não andava de ônibus. Queridos, eu tinha vezes que eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, eu ia de pé, fui de bicicleta, fomos de carona. Ali Deus começou a trabalhar algo tremendo na minha vida, queridos. Foram 3 anos de tratamento. Eu tinha recém comprado um carro, queridos. Não tinha dado nada de entrada, 100% financiado. Que bênção, né?
Aí o Zaca começou a pagar esse carro, batido na garagem, sem poder andar com ele, pagando aluguel, sem poder ter dinheiro para arrumar o carro, às vezes passando dificuldade dentro de casa, que não tinha o que comer. Ali, queridos, foram os melhores 3 anos da minha vida, porque ali, queridos, eu vi a glória do Senhor na minha vida. Ali eu vi o trabalhar de Deus, querido, eu vi milagres acontecer. Eu comecei a experimentar o sobrenatural de Deus, querido. Por quê? Porque a palavra batia e quebrava o meu coração. Vocês podem perguntar para a Daiane, queridos. Ela está aqui, eu era líder de jovens naquela época. Nós experimentamos alguns moveres de Deus, queridos. Coisas que não tem explicação deles. Eu lembro que nós fizemos um grupo familiar uma vez na parte de cima da... Você estava lá, Daiane, você lembra? Queridos, o prédio tremeu. Eu não sei o que aconteceu ali. Os pastores subiram correndo para cima para ver o que estava acontecendo. Eu segurei a porta e disse: ninguém entra aqui dentro, queridos. Nós estamos tendo um particular com o Pai aqui. E eram pessoas confessando seus pecados, pessoas virando carambota. Foi um mover tremendo, queridos. Porque o Espírito Santo de Deus começou a quebrar alguns corações. Porque a palavra batia e quebrava a penha, quebrava a rocha do meu coração, queridos. Amém, queridos? Então, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o próximo. Não, eu quero, antes de eu falar sobre o próximo terreno aqui, queridos. A Bíblia fala que lá em Mateus 13, no capítulo 21, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Queridos, o terreno pedregoso são as pessoas que elas recebem a palavra de Deus, elas aceitam a Cristo como Salvador das suas vidas, mas é de pouca duração, não tem fundamento, não tem muita terra, é pedra ainda ali. O que acontece? Sobrevindo a angústia e a tribulação por causa da palavra, a perseguição por causa da palavra, se escandaliza. Aí vem o sol, aí Jesus fala que vem o sol e seca aquilo que foi plantado. Queridos, eu não entendo de jardinagem, mas eu tinha um líder que ele era jardineiro, e o meu senhor era jardineiro também. Ele gostava muito daqueles bonsai. Sabe aquelas árvorezinhas? Tem o Daniel San, seu Niagara, né? e ele gostava muito daquilo. Eu comecei a ter um amor por aquilo também, comecei a gostar daquele negócio. Mas sempre quando eu plantava, nunca dava nenhuma. Nunca dava certo, queridos. Nós íamos às vezes nas beiras do rio, por cima das pedras, pegar aquelas plantas que nasciam em cima da pedra. Essa é a semente plantada em cima da pedra, querido. Ela nasce, ela dá uma árvorezinha, só que ela logo morre, porque não tem muita terra. E aí o Paulo colocava aquela pedra ali, com aquele bonsai em cima, aquela árvorezinha, botava bem pouquinho de terra, e aquilo, queridos, ficava uma mini árvore, um bonsai. E aí, queridos, quando muitas vezes nós somos um terreno pedregoso, a semente ela cai no nosso coração, mas nós não crescemos muito, nós ficamos igual um bonsai, queridos, pequenininho. O Emerson ganhou um domingo dele, né? Eu vi lá, bem bonito. A gente fica pequeno, queridos, a gente não cresce espiritualmente. A gente sempre vai ser bebezão. Nunca vai experimentar coisas em Deus. Porque é terreno de pedra ainda. Cresce, mas não fica, queridos. Vai ficar pequeno. Vai chegar um momento que vai parar de crescer. É verdade ou não é, queridos? O bonsai não é assim também? Ele vai ficar, ele vai ser grosso o tronco, mas ele vai ser pequeno. Vai ser gordo, mas pequeno na fé, queridos. Vai ser cheio de palavra, mas pequeno. Vocês estão entendendo, queridos? Então, esse tipo de classe de pessoas do terreno pedregoso são as pessoas também que, quando vem a perseguição por causa da palavra, se escandalizam e a semente morre. Se escandalizar com o que, queridos? As pessoas, quando nós se convertemos, principalmente em família, parentes, queridos, mas tu virasse evangélico? Tu virasse crente? Aí
Você, conhecedor da palavra, não, eu vou lá só por participar. E se escandalizasse já. A primeira atitude nossa de escandalização é essa: é negar Cristo para os nossos próprios parentes. É dizer para os parentes assim, ó, não, eu vou lá só por ir, porque me convidaram. É negar Cristo, queridos. Perseguição por causa da palavra. Ah, tu é crente, né? Pedro, tu estava com Jesus. Eu não. Nem conheço esse cabra. Aí vai lá uma mulher de novo. Tu estava com Jesus, cara, tu fala igual eles. Não, eu nem conheço esse cara, tá doido? E aí a gente age como Pedro. Os amigos, familiares, irmãos, tios, tias, negando a Cristo. Perseguição por causa da palavra, queridos. A gente se escandaliza quando as pessoas dizem que a gente é, a gente não admite que a gente é. Negou a Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou falando aquilo que eu já passei, queridos. Quantas vezes eu neguei a Cristo, queridos? Para amigos que vinham falar para mim no começo da minha conversão, eu dizia, não, cara, eu vou lá só por ir. Neguei a Cristo. Quantas vezes, queridos, pessoas vinham falar para mim, mas tu está crente agora? Eu me escandalizava, me retirava, dizendo, não, cara, eu só fui lá umas 2 vezes. Mentira, já estava indo mais de 1 ano. Queridos, isso é perseguição por causa da palavra. Mas lá em Mateus, no capítulo 5, abra comigo lá, queridos, Mateus capítulo 5, vira umas páginas aí, Mateus capítulo 5, do 11 e 12, Mateus capítulo 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por causa do meu nome, queridos. Aqui não é por causa de outras coisas, não, é por causa da palavra. Não é por causa da desavença que eu criei com meu irmão ou com meu vizinho. Não é isso, queridos. Aqui é bem-aventurados sois vós por causa da palavra. Porque você foi um pouco aberto de ficar falando desse teu Deus aí e das pessoas serem curadas. Bem-aventurados sois vós. Quando as pessoas se levantarem contra você e disserem assim, tu é um mentiroso, tu é um charlatão, mentindo disserem todo mal contra vós por causa da minha palavra, Deus fala. Bem-aventurado, felizes são vocês, porque grande, queridos, é o vosso galardão dos céus. Então, queridos, se você é um terreno pedregoso, você às vezes fica em intimidade de dizer que você é um cristão, filho de Deus. Reflita, querido, essa noite. Decida, querido, essa noite. Por passar por cima, querido, dessa perseguição, queridos. Porque a Bíblia declara que aquele que me negar diante de homens, eu também me negarei diante do meu Pai. Jesus falou isso, queridos. Então, queridos, não negue Jesus Cristo. Deixe as pessoas caçoarem de você. Quando você estiver numa roda e eles começarem com piadas, queridos, entre com a palavra de Deus, queridos. Você vê o que vai acontecer. Quebra o gelo na hora. Acaba a piadinha na hora, queridos. Engraçado. Acaba na hora. Por várias vezes, querido, eu trabalhei numa empresa, os caras vinham com piada suja, eu entrava com a palavra, não tinha mais conversa. A piada nem era terminada, ficava pela metade. Acabava a piada dos caras na hora, porque a palavra entrava como tempero ali na vida deles. Amém, queridos? Amém. O terceiro solo, queridos, o que foi semeado entre os espinhos. Queridos, aqui é algo que a maioria das pessoas, nem todas, mas uma boa parte dos cristãos, eles caem nesse tipo de solo aqui. O que foi semeado entre os espinhos. Mateus capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Queridos, a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo. Aqui não está falando de pessoas, queridos, está falando de sistema. O mundo e o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Queridos, esse solo entre os espinhos, amar o mundo, queridos, não quer dizer que é errado você adquirir coisas, tá? Não estou generalizando aqui. Você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa casa, você pode ter vários investimentos, falando financeiramente aqui. Não é errado isso, querido, não é errado não, porque Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Mas quando o nosso coração está nas coisas, queridos, aí nós somos o terreno entre os espinhos. Por quê? Porque o que ouve a palavra, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, queridos, sufocam a palavra de Deus, ela fica infrutífera. Então, queridos, o dinheiro, queridos, ele nunca foi um problema para o ser humano. Nunca foi problema o dinheiro. O dinheiro nunca foi um problema, queridos, porque é uma forma de nós negociarmos, de nós comprarmos, nós vendermos. Nunca foi um problema o dinheiro, queridos. Tem muitas igrejas que pregam que o dinheiro é um problema. É mentira. O dinheiro não é um problema. O problema é o amor ao dinheiro. Quando nós amamos mais as riquezas do que Deus, a palavra ela é sufocada, queridos. Ela não entra. Os espinhos, os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, o querer mais, sufoca a palavra e ela não, queridos, ela não brota, ela não dá fruto. É a mesma coisa que pegar um mamão, pé de mamão, né? Eu sei que o mamão é uma árvorezinha oca, né? E você enche ele de pregos. Enche de pregos. Não vai ficar, querido, vai morrer. Por que vai morrer? Porque ele tem um líquido dentro dele, e aí conforme nós furar, aquele líquido vai sair tudo. Aí ele vai ficar exposto ao sol um tempo, e queridos, ele vai murchar e vai cair. Não vai ficar, queridos. Assim é quando o nosso coração está voltado para as riquezas desse século, queridos. Eu vou deixar bem claro aqui, quero que você entenda, não é errado você adquirir, não é errado você ter, mas quando você ama o ter mais do que o próprio ser, você está pecando, queridos. Quando os teus negócios estão acima de Deus, quando o teu dinheiro está acima do poder de Deus, acima daquilo que Deus tem na tua vida, você já é um terreno espinhoso. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Tem um profeta no Velho Testamento que ele fala assim: ó, Deus, eu não quero ser pobre para nunca poder me levantar contra o Senhor, dizendo que o Senhor me empobreceu, e eu também não quero ser rico, para que na minha riqueza eu não abandone o Senhor. Então, queridos, ganhe muito dinheiro, mas não deixe o dinheiro tomar o trono do seu coração, queridos. Deixa Deus tomar o trono do seu coração. Não deixa o amor ao dinheiro, queridos, não o dinheiro, o amor ao dinheiro tomar o trono do seu coração. Deixe Deus governar a sua vida, queridos, não o dinheiro. Amém, queridos? Amém. Mateus capítulo 6, queridos. Por gentileza, eu estou falando sobre o solo dos espinhos ainda, tá? Mateus 6, 21. O que diz ali, queridos? Vamos ler junto? Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Queridos, aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro, queridos, está no dinheiro, nas riquezas, o nosso coração está nas riquezas. Amém, queridos? Eu quero que você reflita, queridos. Eu quero que você reflita sobre esse tipo de solo. Não esqueça, queridos, que a semente é a palavra de Deus, o terreno
é o solo do nosso coração. Eu quero que você olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, seu monte de pó. Fala para ele. Fala, seu monte de pó. Por que isso, queridos? Nós não somos formados do pó da terra? Queridos, toda a propriedade que existe no solo hoje tem em nós. Os antigos gostavam muito de andar descalço, né? Eles falavam que era bom, né? Queridos, tudo que é no solo é em nós, porque nós somos o pó da terra. Toda a propriedade, todo nutriente que existe no solo tem em nós. Todas as vitaminas que uma semente precisa para germinar tem em nós, querido. Nós somos solo. Seus montes de pó. Amém? O quarto solo, queridos. O quarto solo é o que foi semeado em terra boa. Mateus capítulo 13, 23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz a 100, 60 e 30 por um. Queridos, aqui é o melhor solo. É o solo onde a palavra de Deus ela cai e ela produz. Ela cai e brota plantas, brotam árvores viçosas com frutos bons. E esse solo, queridos, é a pessoa que ela não somente escuta ou lê a palavra, mas ela compreende, pratica e ela é sábia. Queridos, quando nós simplesmente escutamos a palavra e não praticamos, nós somos pessoas que leram, escutaram, não praticaram, entrou aqui, saiu aqui, foi embora a palavra, queridos, o passarinho levou. Agora, quando nós escutamos a palavra, e a palavra de Deus fala que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Quando você pega essa palavra, queridos, e diz: o meu Deus pagou o preço pela tua enfermidade, pelo teu pecado, e eu digo com toda a autoridade: vem aqui que Cristo quer te curar. É porque eu estou praticando essa palavra, queridos. Eu lembro que há um tempo atrás, quando o culto era lá na Rema, a igreja se levantou e bradou para a filha do... esqueci o nome, Everaldo. E o que aconteceu, queridos? Deus deu graça, queridos. É uma menina desenganada dos médicos. Por que Deus curou essa menina, queridos? Porque nós colocamos em prática o que a palavra de Deus fala. Conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, lá em Mateus 3, por gentileza, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, no versículo 8. Mateus 3, 8. João Batista dizia o seguinte, queridos: produzir frutos dignos de arrependimento. Existem dois tipos de fruto aqui, queridos. Existe o fruto do Espírito Santo e existem os frutos, tá? Uma coisa é diferente da outra. O fruto é uma coisa só, frutos é outra coisa. Aqui ele está falando sobre frutos, frutos dignos de arrependimento. Quando se fala sobre fruto, fala sobre o Espírito Santo, fala sobre as virtudes do Espírito Santo. Quando se fala sobre frutos, fala sobre arrependimento, fala sobre algo que você precisa fazer para que Deus brote isso. Vocês estão entendendo aqui, igreja? Então João Batista dizia o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses, queridos? É o fruto que quando você coloca a sua cara no pó, queridos, é quando você se coloca diante de Deus e você diz que você não é nada, que você precisa e depende dele, queridos. Nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Queridos, é quando você decide que a vida que você levava, queridos, ela não vale mais nada, que você precisa tomar um posicionamento, mudar alguns comportamentos, queridos. Isso é fruto de arrependimento. Quando Zaca gritava a cateia e ele se converte, ele não grita mais, é porque ele produziu fruto. Quando Zaca era arrogante, que ele não é mais, ele produziu fruto. Quando Zaca era mentiroso, ele não é mais, ele produziu fruto. Vocês estão entendendo, queridos? Frutos, eles só são de posicionamento, queridos.
Nós precisamos posicionar para adquirir esse tipo de fruto. Se eu brigava, eu não brigo mais. Jesus diz: aquele que mentir, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Produza fruto, queridos. Porque a Bíblia fala que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, ele vai cortar, queridos. E aquela que produz, ele vai o quê? Podar, para produzir mais. É uma lei de semeadura, queridos. Quando nós podamos árvores, elas dão mais fruto, não dão? E quando a gente corta, não dá mais, queridos. Amém, queridos? Então aqui, queridos, lá em João, aqui tem um mistério tremendo, aqui, ó, lá em João capítulo 12. Aqui, queridos, é uma palavra que mexeu muito comigo. João no capítulo 12. Existe um mistério tremendo aqui, queridos. João capítulo 12, versículo 24. Eu li tanto esse texto, queridos, que já não tem mais nem página aqui. João 12, 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Aqui tem um mistério, queridos. Quem é o grão de trigo aqui? Quem é o grão de trigo? Jesus. Jesus, ele caiu na terra e morreu para quê, queridos? Para produzir frutos. Quem são esses frutos? Nós, queridos. Nós somos frutos da morte de Cristo. Frutos dignos de arrependimento. Jesus precisou morrer para se arrepender pelos nossos pecados, uma coisa que ele não tinha, queridos. Fruto digno de arrependimento. São filhos e filhas de Deus, querido. Frutos, filhos e filhas. Então, querido, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Queridos, quando a semente de Deus ela cai no terreno, no solo bom, ela passa por um processo de morte, queridos. Joga uns grãozinhos de feijão. Grãozinho de feijão é bem interessante, porque eles crescem bem rápido, queridos. Faça um teste. Joga uns grãos de feijão numa terra para você ver o que vai acontecer. O grão morre primeiro, para depois produzir. Pega um potinho de margarina, joga um pouco de terra e joga uns bagos de feijão lá para você ver. O grão morre, depois produz. E se nós não morrermos, queridos, se a nossa natureza terrena não morrer, queridos, nós não vamos produzir. O que frutos são esses, queridos? São filhos e filhas. São pessoas, queridos. O Everaldo e a esposa dele, estou usando você como exemplo, tá, querido? Depois, se você quiser dar um esmagador, não me importa, depois no final. Eles vieram a Cristo. E o Cristóbal viu tudo o que aconteceu na vida deles. E ele produziu fruto. O Emerson orou, dobrou o joelho, ele e a esposa dele evangelizaram o Everaldo. O Everaldo viu o caráter, a vida que eles levavam, veio a Cristo. O Everaldo trouxe Cristóbal, queridos. São frutos. Quantos aqui estão produzindo, queridos? Quantas pessoas você tem trazido para a igreja? Cadê os frutos? A culpa é do pastor, a culpa é do pastor Paulo, pastor Fred. A culpa é nossa. Nós temos que produzir. O Juliano sempre fala, ovelha gera ovelha. Quando morrer paixões mundanas que há em nós vamos produzir, queridos. Quando manias morrerem em nós, aquelas nossas manias, né? Minha mania de fazer isso, minha mania de fazer aquilo, queridos. Tem que morrer, queridos. Para você ser uma terra boa, produzir fruto. Amém, queridos? Eu quero ler mais um texto com vocês para encerrar, queridos, aí nós vamos orar, tá? Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, no capítulo 6. O capítulo 126, versículos 5 e 6. Eu vou ler o 5, 6 e o 127 também, tá? Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando,
voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem contra os seus inimigos à porta. Queridos, esse salmo fala sobre pegar a palavra de Deus a outras pessoas. Aquele que leva a palavra de Deus andando e chorando. O que é isso? Nós estamos todo dia 100%? Não estamos, queridos. Muitas vezes nós estamos ali por dentro do coração, está chorando, mas tu está lá levando a palavra, tu está lá levando as boas novas. Muitas vezes tu não tem o que comer dentro de casa, mas tu está lá levando a palavra, andando e chorando, andando e chorando. O que acontece com essa pessoa? Voltará consigo trazendo os seus molhos, os seus feixes cheios. E aqui fala sobre filhos, queridos. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Sabe o que é aljava? Aljava é aquele negócio de guardar flecha aqui atrás, ó. O flecheiro pegava a flecha, né? Fazia bem assim, queridos, ó. Pegava outra flecha, como flechas na mão do valente. Bem-aventurado quem enche dele a sua aljava. Filhos são flechas. Aqui fala de filhos espirituais, queridos. Nós precisamos gerar pessoas. Nós precisamos gerar filhos, queridos. Nós não podemos ser estéreis. Nós temos que gerar filhos para o Senhor, queridos. Filhos na fé e filhos físicos também. Por quê? Bem-aventurado, feliz o homem que encheu dele a sua aljava. Queridos, não cria admirador, querido, para você. O admirador, quando não der mais sucesso, ele vai te abandonar. Agora o filho, ele nunca vai te abandonar. Você vai passar dificuldade, você vai ter luta, os filhos nunca vão abandonar o pai. Porque são filhos, são herança. A aljava cheia deles. Produza, queridos, seja terra fértil, terra boa. Produza filhos. Você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. A Bíblia fala que feliz é o homem que faz isso. Quando você fala da palavra, queridos, não tem como você ficar triste. A palavra de Deus, ela te enche de alegria. Quando você fala de Jesus para as pessoas, ela te enche de alegria, queridos. Amém, queridos? Por gentileza, você pode se colocar de pé. Antes do Paulo cantar, eu quero fazer um apelo aqui às pessoas que estão à beira do caminho. Pessoas que não se decidiram por Cristo Jesus ainda. Queridos, eu me coloco dentro de todos os terrenos aqui. Eu não me isento não, porque um deles eu sou também. Só que eu quero chamar primeiro, queridos, eu não vou chamar por vez. Eu vou fazer os dois apelos. Eu quero fazer o primeiro apelo para esse tipo de pessoa. E o segundo apelo eu quero fazer para as pessoas que são pedra, espinho e terra boa. E queridos, nós vamos adorar a Deus aqui essa noite. Queridos, eu quero, não Zaca, mas deixa o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida. E que essa noite você venha para frente, queridos. E que você não olhe para a pessoa que está ao seu lado. Você tenha uma iniciativa e venha para frente. E se renda aos pés do Senhor, dizendo que por muitas vezes, queridos, por muitas vezes, Deus, eu tenho sido um solo de pedra. Eu tenho sido duro. Por muitas vezes, Deus, eu tenho escolhido mais riquezas que o Senhor. Por muitas vezes, Deus, eu estive à beira do caminho, mas eu não dei ouvido à tua voz. Eu fui, mas não aceitei. E por muitas vezes, Deus, eu tenho plantado, mas às vezes tem vindo lutas. E eu quero que o Senhor faça com que eu produza mais. Primeiro eu quero chamar as pessoas que estão à beira do caminho, queridos. Eu quero pedir para você, querido, vir à frente. Se você quer tomar uma decisão por Cristo na sua vida essa noite, eu quero te dizer que essa noite, mais uma coisa, se você decidir servir a Cristo na sua vida, se você decidir sair da beira do caminho e vir para o caminho, Jesus, ele vai ser o Senhor da tua vida. E tudo aquilo que tu precisa, querido, ele vai suprir. Porque quem
enfermidades, sarou todos os teus pecados. Ele te perdoa, Ele te ama da forma que tu é. Ele não olha os teus erros, mas Ele simplesmente quer que você tome uma posição. Se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Cristo Jesus na sua vida, queridos, levante uma das suas mãos assim, diz: eu quero esse Jesus, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso desse caminho. Quantos aqui, queridos? Tem pessoas aqui, queridos, tem pessoas aqui. O Espírito Santo de Deus fala comigo que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão por Cristo, queridos. Você pode vir para frente. Tem uma pessoa aqui que ela está bastante apavorada. O coração está batendo muito forte. Eu não sei se você vai vir à frente, mas é um sinal de que Deus está dando para você vir, queridos. Você esteve à beira do caminho, e Cristo essa noite quer colocar você no caminho, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Ele vai fazer a obra dele completa aqui essa noite. Queridos, quero falar uma coisa para vocês que vieram à frente aqui, ó. Vocês vão tomar a melhor decisão